bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 29 de abril. Hoje a igreja celebra Santa Catarina de Sena. Então, hoje eu dou ação de graças e celebro com essa padroeira, né? Que eu vivo esse nome dela, o onomástico. Hoje é dia do meu onomástico, né? Então, de poder rezar com Catarina de Sena, essa virgem doutora da igreja, e de pedir a intercessão dela, não só na minha vida, mas na vida de toda a igreja, né? Catarina que foi essa mulher destemida, ousada no Senhor, que teve esse grande fogo no coração que ardia pela igreja, mas também pelos pobres, pela evangelização. E iniciando essa semana com a leitura que a igreja nos oferece, mas também já terminando praticamente o nosso mês, iniciando uma semana com a meditação e finalizando o mês de abril. Então a gente percebe o quanto o mês tem corrido, ainda estamos nesse tempo pascal, esse tempo da alegria, em que celebramos de fato a ressurreição do Senhor. Mas para falar um pouquinho de Catarina, Catarina nasceu na Itália em 1347 e lá faleceu no ano 1380. Aos 16 anos, abandonou o luxo da nobreza e ingressou na Ordem Terceira de São Domingos, na qual levou uma vida austera de serviço aos doentes e encarcerados. Tendo aprendido a escrever apenas na idade adulta, ditava as suas cartas e as enviava ao Papa, a bispos e reis, gerando mudanças sociais e políticas. Muito se empenhou pelo retorno do Papa de Avignon, na França, para Roma. Embalada por sua íntima união com Deus, deixou-nos grandes escritos místicos. Aprendamos com essa santa doutora a aplicar nossos talentos em favor do dinamismo da igreja. E hoje os nossos irmãos que moram na casa de Sinalunga, na Itália, estão passando esse dia lá em Siena, rezando por toda a nossa comunidade, rezando por você que nos acompanha diariamente, a cada dia, a nossa Lexio Divina, você que tem sido fiel a essa graça. E queremos também louvar e bendizer o Senhor por esse final de semana que passou, onde aconteceu o Retiro do Carisma, aqui no Rio de Janeiro e na nossa casa em Manaus. Demos graças por todos os membros de aliança, mas também aqueles amigos do Verbo que desejam aprofundar e desejam conhecer cada vez mais o carisma da comunidade. Então foi um final de semana muito frutuoso, muito belo, onde os nossos membros puderam trabalhar os pilares da nossa comunidade e poder agora, como membros engajados, missionários, anunciar também a palavra de Deus a todos aqueles que precisam escutar a voz do Senhor e seguir o seu chamado. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirado dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e seus arredores. Aí começaram a anunciar o evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas, que era coxo de nascença, e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo, e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: os deuses desceram entre nós em forma de gente. Chamaram a Barnabé de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava defronte à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam, com a multidão, oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão gritando: homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar estes ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho.
No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo, através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim, falando com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecerem um sacrifício. Então, a leitura de hoje vai narrar a missão de Paulo e Barnabé, que ao chegar na cidade, né, de Listra, né, saindo ali de Listra e Derbe, chegando na cidade de Licaônio, eles foram exercer o ministério que lhe foi confiado, porque pelo anúncio da palavra de Deus, eram capazes, né, de curar coxos e paralíticos. Mas eles eram vistos ali como homens, né, Júpiter e Mercúrio. E naquele momento, Paulo e Barnabé, que estavam ali para anunciar, né, o Cristo, para anunciar a conversão, eles foram surpreendidos porque aquele povo, né, aquela multidão, começaram a querer oferecer sacrifícios de outros ídolos. E Paulo e Barnabé vai rasgar as suas vestes para mostrar que eles não cultuavam esses deuses, mas ao contrário, convidando toda a multidão a se converterem ao Senhor e entrarem verdadeiramente na evangelização do testemunho de Cristo. E foi tão forte essa presença de Paulo e Barnabé que conseguiu convencer aquela multidão a não adorarem outros deuses e a não oferecerem sacrifícios. A gente vê a importância do nosso testemunho cristão, que de fato de não adorarmos outros deuses, mas testemunharmos qual Deus, né, nós somos chamados a adorar. E de termos essa ousadia, essa audácia, assim como Catarina foi ousada, Paulo e Barnabé também, para converter aquela multidão ao ponto de convencerem eles de desfazerem os sacrifícios no qual eles estavam querendo oferecer. O salmo de hoje é o Salmo 113. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Porque sois todo amor e verdade. Porque hão de dizer os pagãos, onde está o seu Deus? Onde estás? É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata. Todos eles são obras humanas. Abençoado sejais do Senhor que criou céu e terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os homens. Então o salmo de hoje é um salmo que vai também repreender, assim como na primeira leitura, né, Paulo e Barnabé vai repreender aquele povo. O salmo de hoje nos chama a adorar somente o Senhor, somente Ele. Não adorarmos outros deuses, mas ao contrário. Não adorarmos, né, os deuses pagãos, mas adorar somente Ele. E o salmista vai perguntar, né, onde está o Senhor Deus? Onde estás? E ele faz um questionamento. E hoje somos convidados também a questionar onde está o Senhor no meio de nós. A qual Senhor nós adoramos, a qual Senhor nós somos chamados de fato, né, a render Ele toda a honra, toda a gratidão, todo o louvor e toda a ação de graça. E reconhecer que o Senhor é aquele que criou o céu e a terra, mas também criou a cada um de nós. O evangelho de hoje, ele é retirado do evangelista São João. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guardará a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviara em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Então a leitura de hoje é muito bela, porque vai falar desse amor do Senhor para com cada um de nós. E aquele que ama, aquele que é amado, né? Aquele que se sente amado por Deus, é amado pelo Pai, aquele que ama o Senhor. É tão bonito quando ele diz, né? Quem me ama será amado por meu Pai. Então, se nós amarmos o Cristo, né? Esse Filho de Deus, nós também seremos amados pelo Pai, o Pai do céu, que nos ama e que se manifesta a cada um de nós.
O evangelho de hoje vai dizer, né? Quem não me ama não guardará minha palavra. Então aqui eu acho que é uma chamada de atenção para nós. Aquele que ama o Senhor guarda a sua palavra, guarda os seus mandamentos, medita dia e noite sem cessar. E ele vai dizer que o nosso defensor é o Espírito Santo, aquele que o Pai vai enviar a cada um de nós, e ele vai nos fazer recordar tudo que o Senhor nos disse. Então peçamos nesse dia esse Espírito Santo que nos faz recordar a promessa, mas as maravilhas do Senhor. Esse Espírito Santo que é esse fogo de amor, que ele inflame os nossos corações, assim como inflamou o coração de Santa Catarina, e nos dê a graça de sermos verdadeiros evangelizadores. Então tenhamos nesse dia uma bela semana, uma boa segunda-feira, sobre a intercessão de Santa Catarina de Sena. Que Deus os abençoe.